Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 4, capítulo 81. A Celestial Mãe ensina-lhe o segredo da felicidade. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma, e depois de ter girado e voltado em busca de Jesus, encontrei em troca a Rainha Mãe. E oprimida e cansada, como estava, lhe disse: Doce mãe minha, perdi o caminho para encontrar Jesus. Não sei mais onde ir e nem o que fazer para encontrá-lo de novo. E enquanto dizia isto, chorava, e ela me disse: Minha filha, vem junto a mim e encontrarás o caminho a Jesus. É mais, quero te ensinar o segredo para poder estar sempre com Jesus e para viver sempre contente e feliz, mesmo sobre esta terra. E este é ter fixo em teu coração que só Jesus e tu estão no mundo, e ninguém mais. E só a Ele deves agradar e amar. E só dele deves esperar ser amada e satisfeita em tudo. Estando deste modo tu e Jesus, não te fará mais impressão se estarás circundada de desprezos ou de louvores, de parentes ou de estranhos, de amigos ou inimigos. Só Jesus será todo o teu contente, e só Jesus te bastará por todos. Minha filha, até que tudo o que existe aqui embaixo não desapareça de todo da tua alma, não se pode encontrar o verdadeiro e perpétuo contente. Agora, enquanto dizia isto, como que de dentro de um raio saiu Jesus no meio de nós, e eu o tomei, e levei comigo, e me encontrei em mim mesma. Capítulo 82. 2 de setembro de 1901. Jesus fala da Igreja e da sociedade presente. Esta manhã o meu adorável Jesus fazia-se ver unido com o Santo Padre e parecia que lhe dizia: As coisas até aqui sofridas não são mais do que tudo o que eu passei desde o princípio de minha paixão, até que eu fui condenado à morte. Meu filho, não te resta outra coisa que levar a cruz ao Calvário. E enquanto dizia isto, parecia que Jesus bendito tomava a cruz e a colocava sobre as costas do Santo Padre, ajudando ele mesmo a levá-la. Agora, enquanto isso, ele agregou: A minha igreja parece estar a morrer, especialmente no que diz respeito às condições sociais, que aguardam ansiosamente o grito da morte. Mas coragem, meu filho, depois de teres chegado ao monte, quando levantarem a cruz, todos tremerão, e a igreja deixará o aspecto de moribunda e recuperará o seu pleno vigor. Só a cruz será o meio para isto. Como só a cruz foi o único meio para preencher o vazio que o pecado tinha feito e para unir o abismo de distância infinita que havia entre Deus e o homem. Assim, nestes tempos, só a cruz fará levantar a fronte da minha igreja, corajosa e resplandecente, para confundir e pôr em fuga os inimigos.
Dito isso, desapareceu, e depois de um pouco voltou meu amado Jesus, todo aflito, e continuou dizendo: Minha filha, quanto me dói a sociedade presente. São meus membros, e não posso fazer menos do que amá-los. Acontece-me como a um tal que tivesse um braço, uma mão infectada e chagada. Talvez a odeie, a abomine? Ah, não. Mas procura-lhe todos os cuidados médicos, quem sabe quanto gaste para ver-se curado. E enquanto não chega a obter a cura, é causa de fazê-lo sofrer todo o corpo, de tê-lo oprimido, afligido. Assim é a minha condição. Vejo meus membros infectados, chagados, e por isso sinto dor e pena, e por isso me sinto mais atraído a amá-los. Oh, como é diferente o meu amor das criaturas! Eu sou obrigado a amá-las porque são coisa minha, mas elas não me amam como coisa delas. E se me amam por seu próprio interesse ou bem. Depois disso, desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Capítulo 83. 4 de setembro de 1901. Ardores do coração de Jesus pela glória da majestade divina e pelo bem das almas. Meu adorável Jesus continua a vir, e esta manhã, mal o vi, senti um desejo de lhe perguntar se me tinha perdoado os meus pecados. Por isso lhe disse: Doce amor meu, quanto anseio ouvir da tua boca se me perdoaste os meus tantos pecados. E Jesus aproximou-se do meu ouvido, e com o seu olhar parecia que prescrutava todo o meu interior, e disse-me: Tudo está perdoado, e eu perdoo-te. Não te resta outra coisa senão alguns defeitos cometidos inadvertidamente por você, e eu também perdoá-los. Depois disto, parecia que Jesus se punha atrás de mim e me tocava os rins com a sua mão e os fortificava. Quem pode dizer o que sentia com aquele toque? Somente sei dizer que sentia um fogo refrigerante, uma pureza unida a uma força. Depois que me tocou os rins, lhe pedi que fizesse o mesmo ao meu coração. E Jesus, para agradar-me, condescendeu, e depois me parecia como se Jesus bendito estivesse cansado por minha causa. E lhe disse: Doce vida minha, estás cansado por minha causa, não é verdade? E ele: Sim, pelo menos sê grata pelas graças que te estou dando, porque a gratidão é a chave para poder abrir com prazer os tesouros que Deus contém. Mas deves saber que isto que te fiz servirá para te preservar da corrupção, para te corroborar e para dispor tua alma e teu corpo à glória eterna. Depois disto, parecia que me transportasse de mim mesma e me fazia ver a multidão das nações e o bem que podiam fazer e não fazem, e, portanto, a glória que Deus deve receber e não recebe. E Jesus, todo aflito, acrescentou: Amada minha, o meu coração arde pela honra da minha glória e pelo bem das almas. Por todo o bem que omitem, tantos vazios recebe a minha glória. E suas almas, embora não façam o mal, não fazendo o bem que poderiam fazer, são como aquelas salas vazias, que embora sejam belas, mas não há nada para admirar que atraia o olhar, e portanto nenhuma glória recebe o dono. E se fazem um bem e outro o omitem, são como aquelas salas todas despovoadas, em que apenas algum objeto se descobre sem nenhuma ordem. Amada minha, entra a tomar parte destas penas, dos ardores que meu coração sente pela glória da majestade divina e pelo bem das almas. Trata de preencher estes vazios de minha glória, e poderás fazê-lo não deixando passar um momento da tua vida que não esteja ligado à minha, isto é, em todas as tuas ações, seja oração ou sofrimento, repouso ou trabalho, silêncio ou conversação, tristeza ou alegria.
mesmo o alimento que tomes. Em suma, em tudo o que te possa acontecer, porás a intenção de me dar toda a glória, e em tais ações deveriam dar-me, e de suprir o bem que deveriam fazer e não fazem, tentando repetir a intenção por quanto glória não recebo e por quanto bem omitem. Se você fizer isso, você preencherá de alguma forma o vazio da glória que devo receber das criaturas, e o meu coração sentirá um refrigério ao meu ardor, e por este refrigério correrão rios de graça, em proveito dos mortais, que lhes infundirão mais força para fazer o bem. Depois disto, encontrei-me em mim mesma. Capítulo 84. 5 de setembro de 1901. O verdadeiro amor suplanta tudo. Voltando, o meu amável Jesus sentia-me quase com medo de não corresponder às graças que o Senhor me fez, tendo-me deixado impressas aquelas palavras que me disse antes. Ao menos, seja agradecida. E ele vendo-me, com este temor, disse-me: Minha filha, coragem, não temas. O amor suprirá tudo. Além disso, havendo posto a vontade de verdadeiramente fazer o que eu quero, ainda que alguma vez faltes, eu suprirei por tudo. Por isso não temas. Deves saber que o verdadeiro amor é engenhoso, e o verdadeiro engenho chega a tudo. Muito mais quando na alma há um amor amante, um amor que se magoa das penas da pessoa amada como se fossem próprias, e um amor que chega a tomar sobre si a sofrer o que deveria sofrer a pessoa que se ama. É o mais heróico, e se assemelha ao meu amor, sendo muito difícil encontrar quem ponha a própria pele. Então, se em todo o teu coração não houver senão amor, se não me agradares de um modo, o farás no outro. Aliás, se estiveres na posse desses três amores, acontecerá a mim como aquele que, sendo injuriado, ofendido com todo tipo de afrontas por todos, entre tantos, há um que o ame, o compadeça, lhe paga por todos, e aquele, o que está fazendo? Fixa o olhar na pessoa amada e, encontrando sua recompensa, esquece todos os ultrajes e dá favores e graças aos mesmos que o ultrajam. Capítulo 85. 9 de setembro de 1901. Eficácia das intenções. Esta manhã meu adorável Jesus não vinha. Então, enquanto minha mente estava ocupada em considerar o mistério da coroação de espinhos, lembrei-me que, estando ocupada outras vezes neste mistério, o Senhor se alegraria em tirar de sua cabeça a coroa de espinhos e cravá-la na minha. E disse em meu interior: Ah, Senhor, não sou digno de sofrer teus espinhos. E ele, de improviso, disse-me: Minha filha, quando tu sofres os meus mesmos espinhos, tu me consolas, e sofrendo-os tu, eu me sinto completamente livre dessas penas. Quando te humilhas e te crês indigno de sofrê-las, então me repararás os pecados de soberba que se cometem no mundo. E acrescentei: Ah, Senhor, por quantas gotas derramaste, por quantos espinhos sofrestes, por quantas feridas, tanta glória intento dar-te, por quanta glória deveriam dar-te todas as criaturas, se não estivesse o pecado de soberba. E tantas graças intento pedir-te para todas as criaturas, para fazer este pecado ser destruído. Enquanto dizia isto, vi que Jesus continha nele a todo o mundo, como uma máquina contém em si os objetos, e todas as criaturas se moveram nele, e Jesus se movia para elas, e parecia que ele tinha a glória de minha intenção, e as criaturas tinham retornado a ele para poder receber o bem emprestado por mim para elas. Eu fiquei estupefata, e Jesus, vendo o meu espanto, disse:
Tudo isso parece surpreendente, não é? Não obstante, parece coisa de nada o que você tem feito, porém não é assim. Quanto bem se poderia fazer com repetir essa intenção e não se faz? Dito isto, desapareceu. Capítulo 86. 10 de setembro de 1901. Unir nossas ações com Jesus é continuar sua vida sobre a terra. Continuo a fazer o que Jesus bendito me ensinou no dia 4 deste mês, se bem que de alguma vez me distraio. Mas enquanto alguma vez me esqueço, parece que Jesus em meu interior se põe em guarda e o faz ele por mim. Então eu, vendo isto, me ruborizo e em seguida me uno a ele e faço-lhe a oferta do que no momento estou fazendo. Assim, seja ainda um olhar, uma palavra, vou dizendo: Senhor, toda essa glória que as criaturas deveriam te dar com a boca e não te dão, eu tento dá-la com a minha. E impero a elas fazer um bom e santo uso da boca, unindo-me sempre à mesma boca de Jesus. Então, enquanto em todas as minhas coisas isto fazia, veio e me disse: Eis a continuação de minha vida, que era a glória do Pai e o bem das almas. Se nisto persevera, tu formarás minha vida e eu a tua. Tu serás meu respiro e eu o teu. Depois disso, Jesus repousava sobre o meu coração, e eu sobre o coração dele. E parecia que Jesus tomava o respiro de mim, e eu o tomava por meio de Jesus. Que felicidade, que alegria, que vida celestial experimentava nessa posição. Seja sempre agraciado, agradecido e abençoado o Senhor, que tanta misericórdia usa com esta pecadora. Capítulo 87. 14 de setembro de 1901. O princípio e o fim de nossas ações devem ser o amor de Deus. Depois de ter passado vários dias de privação, hoje, enquanto me preparava para fazer a meditação, minha mente se distraiu em outra coisa, e por meio de uma luz compreendia que a alma, ao sair do corpo, entra em Deus. E como Deus é puríssimo amor, a alma só encontra em Deus quando é um complexo de amor, porque Deus a nenhum recebe em si, senão em tudo semelhante a Ele. E encontrando-a complexo de amor, recebe-a e participa-lhe todas as suas dotes. Assim estaremos em Deus além do céu, como aqui estamos em nossa própria habitação. Agora, isto me parecia que se poderia fazer também no curso da nossa vida para poupar trabalho ao fogo do purgatório, e a nós a pena, e assim ser introduzidos imediatamente, sem nenhuma dificuldade, em nosso sumo bem Deus. Então me parecia que o alimento do fogo é a lenha, e para estar seguro que a lenha se converteu em fogo, é quando se adverte que já não produz fumaça. Agora, princípio e fim de todas as nossas ações deve ser o fogo do amor de Deus. A lenha que deve alimentar este fogo são as cruzes, as mortificações, a fumaça. Que se eleva entre a lenha e o fogo são as paixões, as inclinações, que muito frequentemente assolam a cabeça. Então, o sinal de que tudo em nós se consumiu em fogo é se nossas paixões estão em seu lugar e não sentimos mais inclinações a tudo o que não se refere a Deus. Parece que com isso passamos livremente, sem nenhum obstáculo, a habitar em nosso Deus, e chegaremos até daqui a gozar o paraíso antecipado. Capítulo 88. 15 de setembro de 1901. Fugindo da cruz, permanece no escuro. Esta manhã, o meu adorável Jesus veio glorioso, com as chagas resplandecentes, mais que o sol, e com uma cruz na mão. Enquanto estava nisto,
Via também uma roda da qual saíam 4 ângulos. Parecia que num ângulo escapava a luz e ficava às escuras. Nessa escuridão ficavam as pessoas como que abandonadas por Deus, e sucediam guerras sangrentas contra a igreja e contra a gente mesma. Parecia que as coisas ditas antes por Jesus bendito aproximam-se os passos rápidos. Agora nosso Senhor, vendo tudo isto, moveu a compaixão, aproximou-se da parte escura e lançou sobre a cruz que tinha na mão, dizendo com voz sonora: Glória a Deus. E parecia que aquela cruz chamava de novo a luz. E os povos, sacudindo-se, imploravam ajuda e socorro, e Jesus repetiu: Todo o triunfo e glória serão da cruz. De outra maneira, os remédios piorarão os mesmos males. Portanto, a cruz, a cruz. Quem pode dizer como fiquei aflita e pensativa no que poderá acontecer? Capítulo 89. 2 de outubro de 1901. Jesus a leva ao céu e os anjos lhe pedem que a faça conhecer a todas as gentes. Ela nada em Deus e trata de compreender o interior divino. Esta manhã, meu adorável Jesus veio me transportou para fora de mim mesma, no meio das nações. Quem pode dizer os males, os horrores que se viam? Então todo o aflito me disse: Minha filha, que peste exala a terra, enquanto deveria ser uma com o céu, e como no céu não se faz outra coisa que me amar, louvar-me, agradecer-me, o eco do céu deveria absorver a terra e formar um só. Mas a terra se tornou insuportável. Por isso vem tu e junta-te ao céu, e em nome de todos vem dar-me uma satisfação por eles. Num instante me encontrei no meio dos anjos e santos. Não sei dizer como me senti. Uma infusão do que cantavam e diziam os anjos e santos. E eu, a par deles, fiz a minha parte em nome de toda a terra. Meu doce Jesus, todo contente, depois disso, disse, dirigindo-se a todos: Eis aqui da terra uma nota angélica, como me sinto satisfeito. E enquanto dizia isto, como para me recompensar, me tomou em seus braços, me beijava, e mostrava a toda a corte celestial como objeto de suas mais queridas complacências. Ao verem isto, os anjos disseram: Senhor, pedimos-te que mostres o que fizeste às nações com um sinal prodigioso da vossa onipotência, para a vossa glória e para o bem das almas, que não escondas mais os tesouros derramados nela, e assim, vendo e tocando eles mesmos a vossa onipotência, noutra criatura, possa servir de arrependimento aos maus, e de maior estímulo a quem quer ser bom. Eu, ao ouvir isto, me senti surpresa por um temor, e toda me anulando, tanto que me via como um pequeno peixinho. Lancei-me no coração de Jesus, dizendo: Senhor, não quero outra coisa senão a ti, e estar escondida em ti. E isso te pedi sempre, e isso te peço que me confirmes. E dito isto, encontrei-me no interior de Jesus, como que nadando nos vastíssimos mares do interior de Deus. E Jesus disse a todos: Não a ouvistes? Não quer outra coisa senão a mim, e estar escondida em mim. Este é o seu maior contentamento. E eu, ao ver uma intenção tão pura, sinto-me mais atraído para ela. E vendo o seu desagrado, se mostrasse às nações com um sinal prodigioso a minha obra, para não a entristecer, não vos concedo o que me pedistes. Os anjos pareciam que insistiam, mas eu não prestei atenção a nenhum. Não fazia outra coisa que nadar em Deus, para compreender o interior divino.
mas o que me parecia ser como um menino que quer tomar em sua mãozinha um objeto de desmensurada grandeza, que enquanto o toma lhe escapa e apenas consegue tocá-lo. Assim que não pode dizer que nem quanto pesa, nem que amplitude tenha aquele objeto, ou bem como outra criança, que não conhecendo toda a profundidade dos estudos, diz com ânsias que quer aprender tudo em breve, e mal consegue aprender as primeiras letras do alfabeto. Assim a criatura não pode dizer outra coisa que toquei-lhe, é belo, é grande, não há bem que não possua, mas quão belo é, quanta grandeza contém, quantos bens possui, não sei dizê-lo, ou seja, pode dizer de Deus as primeiras letras do alfabeto, deixando para trás toda a profundidade dos estudos. Assim, meus caríssimos irmãos, anjos e santos, mesmo estando no céu, como criaturas, não têm a capacidade de compreender em tudo o seu Criador. São como tantos recipientes cheios de Deus, que, querendo enchê-los demais, se derramam fora. Eu acho que estou dizendo muitas loucuras, por isso eu vou colocar um ponto. Capítulo 90. 3 de outubro de 1901. Luísa é ofendida de modo especial. Não há obstáculo maior para a união com Deus que a vontade humana. Tendo recebido a comunhão, estava pensando como oferecer uma coisa mais especial a Jesus, como atestar-lhe meu amor e dar-lhe um maior gosto. Então lhe disse: Caríssimo Jesus meu, ofereço-te o meu coração para a tua satisfação e como louvor eterno, e ofereço-te a mim mesma, até mesmo as partículas mínimas do meu corpo, como tantos muros para os pôr diante de ti, para impedir qualquer ofensa que te seja feita, aceitando-as todas sobre mim, se possível, e ao teu prazer, até o dia do juízo. E porque quero que minha oferta seja completa e te satisfaça por todos, tenho a intenção de que todas as penas que sofrerei ao receber sobre mim as ofensas, te recompensem de toda aquela glória que te deviam dar os santos que estão no céu, quando estavam na terra. Agora que te deviam dar as almas do purgatório e aquela glória que te deviam dar todos os homens passados, presentes e futuros. Ofereço-te por todos em geral e por cada um em particular. Assim que terminei, ao dizer isto, o bendito Jesus, todo comovido por tal oferta minha, me disse: Minha amada, tu mesmo não podes entender o grande contentamento que me deste com te oferecer deste modo. Curaste-me todas as minhas feridas e me deste uma satisfação por todas as ofensas passadas, presentes e futuras. E eu te-la-ei em conta por toda a eternidade como uma joia preciosa que me glorificará eternamente. E cada vez que veja, te darei nova, a maior glória eterna. Minha filha, não pode haver obstáculo maior que impeça a união entre mim e as criaturas e que se oponha à minha graça que a própria vontade. Tu que me ofereceste o teu coração para a minha satisfação, te esvaziaste de ti mesma, e te esvaziei de ti. Tudo me verterei em ti, e do teu coração me virá um louvor, que me trará as mesmas notas dos louvores do meu coração, que continuamente dá ao meu Pai para satisfazer a glória que lhe dão os homens. Enquanto dizia isto, via que mediante minha oferta saíam de todas as partes de mim mesma muitos rios que se derramavam sobre o bendito Jesus e que depois, com ímpeto e mais abundantes, os derramava sobre toda a corte celestial, sobre o purgatório e sobre todas as nações. Ó bendito de meu Jesus, ao aceitar um tão miserável oferecimento, que o recompensa com tanta graça, ó prodígio das santas e piedosas intenções.
Se em todas as nossas obras, mesmo triviais, nos aproveitássemos delas, que negócio não faríamos? Quantas propriedades eternas não adquiriríamos? Quanta glória demais não daríamos ao Senhor?